A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 16 de agosto, recordamos hoje os santos Beata Petra de São José e Santo Estevão da Hungria, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história da Beata Petra. Quem quer ser o primeiro entre vós será servo de todos. A Beata Petra de São José é um exemplo de mulher consagrada, que entre muitas dificuldades acolhe com fé o carisma que o Espírito concede ao serviço de todos. Vamos conhecer mais um pouco de sua história. Uma órfã desde muito pequena, assume como mãe a Virgem Maria. Esta experiência marcou sua vida inteira, descobrindo que seu trabalho era para ser a mãe das crianças, jovens ou idosos, que não tinham carinho e amor da família. Madre Petra é de fato um exemplo de como a virgindade de religiosos e religiosas vai se transformar em uma fecunda maternidade espiritual, realizada e concluída através do amor esponsal de Jesus Cristo, como expresso em total disponibilidade e abertura a todos aqueles em necessidade. Sentindo-se amada por Deus e respondendo a este amor, mesmo no meio de milhares de provações, nos dá um modelo luminoso de oração e sacrifício por seus irmãos e serviço aos pobres, manifestações da vida religiosa sobre o que refletem agora os padres. Sua profunda devoção e sua ilimitada confiança em São José caracterizam toda a sua vida e seu trabalho, sendo chamada de Apóstola de São José do século XIX. No último período de sua existência terrena, surgem nos seus lábios os nomes de Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré, em cuja escola de amor, a oração e a misericórdia fizeram crescer a sua espiritualidade, levando suas filhas a este caminho de santidade. No final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, aconteceu um florescer de fundadores de obras sociais que se ocuparam da instrução de crianças e jovens, do cuidado e do acolhimento dos pobres, idosos, abandonados e órfãos, na assistência aos doentes em suas casas ou em hospitais, na formação profissional dos operários, artesãos, agricultores, na direção espiritual e formação dos jovens. Em um vale em Málaga foi o povoado que viu nascer, no dia 7 de dezembro de 1845, Petra de São José, cujo nome de batismo foi Ana Josefa Pérez Flórido. Ana Josefa era a última de 19 filhos de José Pérez e Maria Flórido. Aos 3 anos ficou órfã da mãe e foi entregue aos cuidados da avó paterna Teresa, muito religiosa, que lhe inculcou a fé desde tenra idade. Sua precoce caridade era alimentada pela devoção à Eucaristia e a Nossa Senhora das Dores e a São José. Fez os estudos elementares na escola da aldeia, onde logo se sentiu chamada à oração e à vida consagrada, como dirá mais tarde. Não pensava mais nada do que ser freira, e neste desejo me consumia. Muito caridosa, distribuía quanto podia aos pobres, e quando lhe era impossível acudir às suas necessidades, ficava mais triste que eles, como ela própria confessa. Quando me pediam alguma coisa e não conseguia dar nada, ficava desconsolada como eles. Não era apenas a pobreza material que lhe tocava a alma, também a entristecia a ignorância religiosa dos seus conterrâneos e a pouca vontade de aprenderem a conhecer os mistérios de Deus. Dava-me pena que, ao ouvir os sermões, alguns dormissem, desperdiçando tão bela ocasião de se instruírem. Com o irmão João, levava comida às famílias mais necessitadas do povoado. Quando não tinha meios de socorrê-los, vencendo a oposição do pai, ia com 3 companheiras pedir de porta em porta e pelas quintas, vencendo assim a sua natural repugnância de mendigar. Derramava à sua volta simplicidade e alegria, atraídas pelo seu modo caridoso e desinteressado. Outras jovens também se dedicavam às crianças abandonadas. Após a morte do pai, ocorrida em 11 de janeiro de 1875, Ana Josefa pôde se dedicar inteiramente à sua vocação.
2 meses depois, em 19 de março de 1875, a pedido do prefeito de Alorra, em Málaga, abriu uma pequena casa para idosos, sempre sem ligação a qualquer ordem religiosa e com a ajuda das jovens que se tinham ligado a ela. Em 2 de novembro de 1877, Ana e suas companheiras vestiram o hábito das noviças da nova congregação Mercedárias da Caridade, fundada pelo cônego de Málaga, João Nepomuceno, que lhe deixou a casa de Alorra. Em 23 de setembro de 1879, Ana Josefa deixou o hábito mercedário e se colocou à disposição do bispo de Málaga, o Monsenhor Manuel Gomes Salazar. Em 25 de dezembro de 1880, encorajada por Monsenhor Manuel Gomes, fundou a Congregação das Mães dos Desamparados. Na realidade, foi o próprio bispo que lhe pôs o nome de Mães dos Desamparados, para identificá-las com o modo como tratava os pobres. Receberam o hábito e fizeram os votos no dia 2 de fevereiro de 1881. Nos primeiros anos não faltaram dificuldades para atender os desprotegidos que iam abrigar-se à sombra do seu amor. Mas a Madre Petra, nome adotado por ela depois da profissão religiosa, conquistou a confiança das famílias mais ricas, que reconheciam os desvelos com que eram tratados os indigentes. Assim, a congregação pôde erguer lares em Málaga, Gibraltar, em Barcelona e em outros lugares, ainda que à custa de muito sacrifício, mas as vocações continuaram a afluir para tanto trabalho. Em 1895, como resultado de sua grande devoção a São José, iniciou a construção de um santuário em honra do seu patrono, sobre a montanha Pélada, em Barcelona, cuja igreja foi inaugurada em 19 de março de 1901. Em 1903, fundou a revista Religião, a Montanha de São José, para difundir devoção ao protetor da Santa Igreja. A fortaleza espiritual e a energia firme da Beata Petra resultavam de uma fé interior muito robusta, confiante e esclarecida, alimentada por uma oração contínua, por um amor visível e assombroso ao sacrifício e à cruz de todos os dias, e uma devoção terníssima e confiante em São José, cujo exemplo de simplicidade quis sempre reproduzir. Em 1905, o Papa São Pio X acrescentou o título de São José da Montanha ao nome da congregação, para ilustrar a devoção ao pai adotivo de Jesus. Madre Petra faleceu no dia 16 de agosto de 1906, aos 61 anos de idade. No Santuário de São José da Montanha, a joia mais bela da sua coroa, num ambiente de grande serenidade e paz. A congregação espalhou-se por diversos países: Itália, Argentina, Colômbia, Chile, Guatemala, México, Estados Unidos e Porto Rico, onde prossegue e persevera no acolhimento dos desamparados que ninguém quer. Madre Petra foi beatificada por João Paulo II em 16 de outubro de 1994. Que possamos assim pedir a intercessão desta santa. Amém. Neste dia também recordamos Santo Estevão da Hungria, rei, diplomata e caridoso. A grande alegria de Deus é ver os seus projetos realizados na vida de seus filhos. Sendo assim, os santos não foram aqueles que não tinham defeitos, mas pessoas pecadoras que se abriram e cooperaram com a obra do Espírito Santo em suas vidas. O santo de hoje, nascido no ano 979, foi filho do primeiro duque húngaro convertido ao cristianismo por meio da pregação de Santo Adalberto, bispo de Praga. Santo Estevão da Hungria nasceu por volta do ano 969 na região da Panônia, atual Hungria, a área onde as tribos magiares, povos dominados pela Alemanha e França, se instalaram e conheceram o cristianismo. Este contato proporcionou que inúmeras pessoas fossem, aos poucos, se convertendo e abraçando a religião católica. Filho primogênito do duque Gessa, com uma princesa cristã, foi criado no seguimento de Cristo. Ao completar 10 anos de idade, foi batizado. Na cerimônia, teve a felicidade de ver seu pai convertido, recebendo o mesmo sacramento. No ano de 997, tornou-se rei após a morte de seu pai, que sonhava em unir seu povo em uma única nação cristã, mas não conseguiu alcançá-la.
Estevão resolveu seguir o legado de seu pai, sendo um excelente estadista. Unificou as 39 tribos, até então hostis entre si, fundando o povo húngaro. Ele consolidou o cristianismo como única religião deste povo e permitindo à Igreja Maior estruturação. Casou-se com a princesa Gisela, irmã do imperador da Baviera Henrique II. O seu orientador espiritual e conselheiro, o bispo de Praga, Adalberto, confiou aos monges beneditinos de Cluny a missão de ensinar ao povo a doutrina cristã. Conseguiu do Papa Silvestre II a fundação de uma hierarquia autônoma para a Igreja húngara. Para tanto, enviou a Roma o monge Astric, que o Papa consagrou bispo, com a função de consagrar outros bispos húngaros. Desta forma, criou 10 dioceses, cuidou da fundação e da consolidação de muitas abadias, inspirando-se na reforma de Cluny. Fundou hospitais, asilos e creches para a população pobre, atendendo especialmente os abandonados e marginalizados. Com toda a sua humildade, fazia questão de tratar pessoalmente dos doentes, tendo adquirido o dom da cura. Corajoso e diplomático, soube consolidar as relações com os países vizinhos, mesmo mantendo vínculos com o imperador de Bizâncio, adquirindo também o dom da sabedoria. Assim transformou a nação próspera e o povo húngaro num dos fervorosos seguidores da Igreja Católica. Santo Estevão é exemplo dos que podem fazer todas as pessoas influentes na sociedade. A influência é dom de Deus e há de orientar-se sempre para o bem. O apostolado cristão é dever de todos os que foram dotados de riqueza, poder e autoridade. Muito hábil em política, o rei Estevão I faleceu no ano 1038. Devido a seus grandes feitos, passou a ser venerado pelo povo húngaro, que fez do seu túmulo um local de intensa peregrinação de fiéis, que iam agradecer ou pedir sua intercessão para graças e milagres. 50 anos mais tarde, após os seus feitos de santidade percorrerem toda a Europa, foi incluído no Livro dos Santos, no ano 1083, pelo Papa Gregório VII. Que possamos assim pedir a intercessão deste santo. Amém. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades e curta este vídeo para que a evangelização alcance mais corações. Oração do dia. A ti, querido Estevão, mestre da caridade, pedimos que rogue pelos nossos políticos e líderes sociais, a fim de que se tornem verdadeiros discípulos da tua virtude de magnânimo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Estevão da Hungria, rogai por nós. E também, Beata Petra de São José, rogai por nós.